Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rick Pinto aqui. Bem-vindos a um vídeo aqui no canal, mais um sim. E nós agora vamos direto ao ponto. Hebreus 11, 24 e 25 diz o seguinte: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. O texto diz que Moisés preferiu numa atitude de fé, ou seja, pela fé. Numa atitude de fé significa que está falando daqueles que seguem a Deus, porque nós vivemos pela fé. Então, numa atitude de fé, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que experimentar o pecado. E como seria esse experimentar o pecado? Segundo o texto que nós lemos, diz que seria aproveitando os prazeres transitórios do pecado. Quais prazeres? Os prazeres de estar ali no palácio. Ele preferiu estar com o povo de Deus, onde sofreria, do que desfrutar de prazeres que a Bíblia diz que seriam transitórios e do pecado. E refletindo neste texto, eu chego a uma conclusão. O texto não está a dizer que as riquezas ou que os prazeres são o pecado, mas a forma como ele alcançaria isso é que o levaria a estar em pecado. Como? Ser rico não é pecado. Deus dá essa graça, esse dom a algumas pessoas de serem ricos. Para quê? Até para estarem a sustentar a sua obra. E os prazeres também não. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável. Ou seja, traz prazer para nós, também perfeita. E então, dessa forma, percebemos que não é por isso. Então, onde é que residiria o problema de Moisés ter ficado no palácio? É que Moisés ele tinha um propósito que Deus havia colocado na sua vida. E Moisés, estando no palácio, ele estaria a abrir mão desse propósito. Por quê? Porque quando Deus nos dá um propósito, nós devemos obedecer. A desobediência é pecado. Dessa forma, eu percebo que cada vez que nós negligenciamos o propósito de Deus na nossa vida, nós caímos no erro do pecado. Moisés, ele escolheu passar por um caminho de sofrimento, abrindo mão da sua própria vida, do seu próprio prazer, dos seus próprios deleites, creio eu que talvez até dos seus próprios sonhos. A Bíblia não detalha isso, mas ele cresceu naquele palácio e chegou um momento que ele percebeu que era necessário seguir a vontade de Deus para a sua vida. Sempre, vou repetir, sempre que não seguimos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós caímos no pecado. E a minha pergunta é: como tens encarado o teu propósito? Estás em paz com Deus nessa questão? Ou será que deves alguma coisa? Ou será que tens escolhido os prazeres transitórios do pecado, que às vezes são os teus sonhos, que às vezes são as tuas vontades, entre outras coisas? Eu não sei. Responde tu. E comenta aqui alguma coisa se Deus falou contigo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e compartilha este vídeo com teus irmãos. Não esquece de comentar.